Olá, amigos do Música e Áudio. Bem-vindos ao quinto e último capítulo do curso de Sonar 8.5 Producer Edition, módulo 3, Mixagem e Masterização. Nesse quinto capítulo, nós iremos falar sobre masterização, tá? Sobre o último processo na produção de uma música. Normalmente, existe uma hierarquia, tá, dentro da produção musical, onde o masterizador é o profissional mais experiente, tá, nessa escala, que começa ali com o estagiário, com o técnico, com o assistente técnico, depois técnico de gravação, depois técnico de mixagem e o masterizador. Tá? Normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente, na prática, é isso que a gente vê acontecer. Normalmente, os masterizadores são os profissionais com maior experiência, tá, em produção musical. Normalmente, o masterizador passou por todas essas etapas. Né? Normalmente, nem sempre é assim, claro, normalmente ele começou como técnico, assistente, passou para fazer a gravação, posicionando os microfones, aprendendo a parte de gravação, depois passou a operar os softwares, mixar músicas, até depois, onde ele começa a masterizar essas músicas. Isso não é uma obrigação, mas normalmente é o que acontece. Tá? Isso porque o masterizador ele vai ter uma etapa crucial da música, né, de finalização da música. Não é a etapa mais importante na produção musical, mas é uma etapa onde um erro pode destruir todo o processo da música. Então, mesmo que foi muito bem gravada, muito bem mixada, se na hora da masterização acontecer de fazer uma masterização mal feita, todo o processo pode estar destruído. Tá? Então, na verdade, o que faz o masterizador ser um bom masterizador é a experiência dele. Tá? São os ouvidos muito treinados, já acostumado com certos tipos de erros e acostumado principalmente com acertos. Né? Além de que, normalmente, os masterizadores eles possuem salas especiais, salas onde eles conhecem bem o som daquela sala e também muitas vezes hardwares dedicados à masterização, equipamentos que são exclusivamente dedicados a masterizar o áudio. Né? Se você analisar, não existem muitos estúdios de master no Brasil, existem na verdade poucos engenheiros pegam praticamente todos os trabalhos, os grandes trabalhos das gravadoras que ainda restam, que ainda conseguem se manter no mercado atual de grandes mudanças e com a avalanche de home studios, muitas vezes competindo com os estúdios. Tá? Como o nosso curso aqui é um curso de home studio, um curso de sonar, normalmente vocês, estudantes, vão masterizar a própria música. Né? Se você ler artigos na internet, você vai ver que a maioria dos professores, a maioria dos engenheiros de som, eles recomendam que você não masterize a própria música, né? A música que você gravou, a música que você mixou. Normalmente um outro ouvido distanciado, né, com o distanciamento da obra, normalmente vai obter resultados melhores. Né? Uma segunda opinião sobre o seu trabalho, às vezes vai fazer a diferença. Né? A masterização ela influencia sim no resultado, mas não tanto quanto a gravação, né? E não tanto quanto a mixagem. Na mixagem nós temos, como nós vimos, todos os canais abertos, nós temos toda a possibilidade de equalização canal por canal. Enquanto o masterizador, normalmente, ele tem aquele arquivo estéreo, que a gente já mixou, e ele não tem tantos recursos como você tem na mixagem e, antes disso, na gravação. Tá? Isso significa o quê? Que um áudio mal gravado e mal mixado dificilmente vai ser corrigido na masterização. Então, quando a gente fala, a gente corrige na mixagem, isso é um erro. Quando a gente diz
que a gente corrige na masterização, aí é um erro ao quadrado, tá? Então, o que faz uma música ser bem gravada? Principalmente são os músicos, né, que vão tocar a música. Se os músicos forem ruins, dificilmente você vai chegar no final do processo com uma boa música, né, com uma música que groova, com uma música bem com um áudio bem potente, né? Então, mesmo os músicos fazem a diferença, tá? A interpretação dos músicos faz muita diferença. A captação, né? Como você vai posicionar os microfones, a qualidade dos seus microfones, a qualidade dos seus preamps, tudo isso faz muita diferença. Depois, como você vai mixar essa música, né? O uso correto dos compressores, dos equalizadores, do posicionamento do pan, né? da relação com o reverb, tudo isso, como a gente viu na aula de mixagem, faz muita diferença, tá? Então, como eu acabei de dizer, uma master mal feita pode estragar todo esse processo. Eu já estraguei diversas músicas masterizando, tá? Então, para que isso não ocorra, tomem muito cuidado com a masterização, tá? É um erro muito comum as pessoas no início achatarem demais o áudio, destruírem o áudio utilizando diversos plugins. Hoje em dia você encontra muitos plugins dedicados exclusivamente à masterização. Então é um grande perigo, tá? Você achar que pode usar presets, você achar que pode ir comprimindo sua master, comparando com outros volumes que tiveram todo um cuidado na hora da gravação, todo um cuidado na hora da mixagem, você fazer esses processos mal feitos e achar que com uma masterização você vai equiparar o volume e a qualidade da sua música com outras músicas, tá? Bom, no Sonar, ele não é um software exclusivo para masterização, mas ele pode sim fazer a nossa masterização, tá? Normalmente a gente cria um projeto chamado Master, né, e o nome do disco que a gente está criando, e a gente então cria uma seção exclusivamente para a masterização. Na verdade, a masterização ela serve para criar o arquivo chamado de master, né? Não o arquivo ou a mídia, né? Que será a fonte das reproduções daquela mídia. Então, você pode gerar um CD que todas as cópias, né? Se você vai prensar 1000 cópias, todas aquelas 1000 cópias serão originadas da sua master. Ou então criar um MP3 que todos os outros MP3 que você vai colocar no MySpace, no Facebook ou em qualquer lugar, todos aqueles MP3 vão ser originados do seu MP3 master. Então, criar a master é criar o arquivo, tá, original, que serão feitas depois as cópias, tá? Como eu disse, se você tem dinheiro, se você tem algum amigo que você está aprendendo junto, se você puder mandar essa master para ele fazer, desde que ele tenha mais experiência que você, faça isso, tá? É importante lembrar, antes da gente começar a masterizar aqui a nossa música, que a masterização não melhora o áudio, tá? Às vezes a gente pode corrigir alguns defeitos que possam ter ocorrido durante a gravação e a mixagem, mas dificilmente a sua música ela é melhorada durante a masterização. O que ocorre na masterização é que normalmente a gente aumenta o volume, né, durante a masterização. Então é um pedido já que a gente faz na mixagem de manter os volumes já mais baixos para que a gente possa aumentar eles durante a masterização. Bom, a masterização você tem que pensar o fim, né? Para que vai ser aquela masterização? Você vai fazer uma coleção de músicas, né? Se você vai fazer um álbum inteiro, se você vai fazer um single, se você vai fazer um MP3 somente para a internet, se você está fazendo essa música para cinema, se você está fazendo essa música para telefone, às vezes você quer fazer um ringtone, não sei, existem muitas possibilidades, né? Música para videogame, cada tipo você tem que pensar exatamente a finalidade da sua música. E como a maioria de vocês não tem uma grande experiência no ramo da masterização, é muito interessante, é muito didático você utilizar comparações
com músicas bem feitas, tá? Então, se você vai masterizar para videogame, baixe a música que você gosta do PlayStation, sei lá, se for uma música para ringtone, baixe um ringtone, se for uma espera telefônica, baixe, tente ter esses arquivos para que você faça uma comparação, tá? Se você vai fazer um disco inteiro, tá? O ideal é que você deixe todos os volumes daquele disco bem equiparados, né? Bem parecidos. Tá? Quando uma música acabar, vai entrar outra, você não pode ter um choque de volume de uma música para outra. Se nós formos analisarmos as gravações, nos últimos 20 anos, né, nos últimos 30 anos, cada vez mais nós temos CDs com mais volume, cada vez mais os volumes vão ficando cada vez mais altos. Então, se você pega uma gravação dos anos 70, né, Beatles, aqueles áudios eles eram bem mais baixos do que você pegar hoje um disco recente. Hoje em dia os discos são masterizados com o máximo do máximo de volume, tá? Você pode querer equiparar o seu volume a esses volumes. Então, é bem interessante você utilizar músicas como referência, né? E tome cuidado com essas referências, porque normalmente você vai pegar um MP3, né? Na internet, hoje em dia tudo quase é MP3. Os MP3 eles têm alguns cortes de frequências de agudos, normalmente são imperceptíveis, mas dependendo da qualidade do MP3 que você vai usar aí, não serve de comparação, tá? Então, tudo bem que você use um MP3, mas certifique que aquele MP3 é um MP3 bem ripado, que foi ripado de um CD bom, né? Porque muitas vezes você pega MP3 de qualidades bem duvidosas aí na internet, né? Bom, eu vou mostrar mais ou menos o que a gente faz numa masterização. Então, a gente vai importar o áudio que a gente vai masterizar. A gente mixou ele aqui, o arquivo aqui que a gente mixou, tá? Ele já está aqui no nosso projeto. Normalmente a gente importa todas as faixas do disco aqui para que a gente faça uma comparação entre uma e outra, né? Para que a gente veja se está faltando algum grave, se está faltando alguma frequência, se está sobrando alguma frequência, se tem mais volume ou menos volume. Então, como a gente fez só uma música, eu vou acabar abrindo aqui uma outra música do mesmo disco que já foi masterizada. Vamos ouvir aqui. Vou importar, então, a referência. Tá? O Latuya foi uma banda que eu era baixista, produtor e compositor. Vou abrir uma das minhas composições aqui. Ó. Ele veio para o mesmo track, mas a gente pode abaixar aqui. Se vocês repararem, aqui na onda, né, um áudio masterizado, vocês já podem ver que ele possui bem mais volume do que o outro aqui. Tá? Vamos ver. Vai, 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 vai. O que importa se dói no meu peito a saudade da minha pequena. Vai, vai. Esse sou eu cantando. É o Rodrigo Barba, o baterista do Los Hermanos, na bateria. O Flávio Danza na guitarra. E o trompete. Na verdade, o trompete dessas duas gravações aqui são trompetistas diferentes. Nessa primeira gravação aqui é o José Carlos. E nessa segunda gravação é o Eduardo Santana,
né, que toca atualmente no Nova Lapa Jazz. Bom, se vocês forem ver... Você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu? O volume está bem diferente. Essa mixagem a gente fez um pouco às pressas, né, que foi durante a nossa aula. Essa mixagem aqui já levou bem mais tempo, né, mais ou menos 8 horas, sei lá, 9, 4 horas, aquele esquema de fazer a mixagem e depois pequenos ajustes. Então, vamos levar em conta que o processo é meio didático, né? Bom, de qualquer maneira, vamos mais ou menos listar os procedimentos que a gente faz em uma mixagem. Esse início, tá? A gente tira aqui o grid do sonar. Esse início e esse fim, normalmente, são retirados durante a masterização, né? Vamos ver aqui o finalzinho. Então é na masterização que a gente vai definir exatamente o final do arquivo e o início do arquivo. Você não precisa tirar completamente, você pode simplesmente diminuir, né? Então, nós vamos fazer esses cortes, tá? Outra coisa, às vezes você tem algum tipo de ruído também, né? Vamos ver aqui. No caso aqui a gente não tem. Mas você pode ter algum tipo de ruído, tá? Que a gente pode limpar. Outro tipo de corte que a gente faz é aquele famoso corte de graves, chamado DC offset, né? Que são graves subgraves, abaixo de 30, de 25 Hz. Então, a gente pode utilizar aqui um equalizador linear, tá? E fazer aqui um corte de aqui 30 Hz, por exemplo, né? Ou então 25 Hz, tá? Que vai ser um corte de frequências realmente subgraves, né? Abaixo da possibilidade de qualquer instrumento, né? Isso a gente chama de corte DC offset. Normalmente a gente pode colocar aqui no master o nosso analyst, tá? Como esse é um curso de sonar, eu usei sempre o analyst, mas na verdade eu acho esse analyst um pouco fraco, tá? Então, para você que vai fazer masterizações, aconselho que você consiga um analisador melhor do que esse, né? O Pinguim é uma boa pedida, mas existem vários, né? Existem plugins especialistas em masterização e você vai encontrar alguns analisadores melhores do que esse, tá? Então a gente tem aqui uma filtragem de subgraves, né, DC offset. A gente tem aqui um corte no início, tá? E no fim. A gente vai definir quanto tempo a gente vai deixar para a música entrar, normalmente um pouquinho só. E aqui também no final da música, tá? A gente vai definir exatamente onde ela acaba, tá? Depois que a gente passar os compressores, tudo, a gente ainda vai fazer aqui um pequeno fade, né? Se a música tivesse um fade e acabasse em fade, a gente também faria um grande fade, tá? A gente tem que analisar também o equilíbrio de estéreo. Então a gente coloca aqui, vou colocar aqui no master, aquele nosso Boost 11, tá? Que é um analisador que é, na verdade, um brick wall, tá? Que vai ser necessário para a gente pode analisar se o estéreo está tudo bem. Normalmente também em plugins para masterização você tem um analisador que chama Correlation Matter, tá? Que ele vai já fazer uma análise para você
dizendo se está tudo ok, tá? Na correlação de estéreo, se está tudo perfeito. Tá? Caso como o sonar não vem com 1, a gente tem aqui o Boast, que a gente vai analisar através aqui desses dois números aqui, se existe um lado com mais volume que o outro. Então, caso exista um desequilíbrio aqui entre um dos dois lados, tenha mais volume de um lado, a gente vai ajustar, tá, essa relação do PAN. Tá? A gente utiliza, né, esse equalizador aqui, é um equalizador muito bom, né? A gente já viu ele, ele é linear, ele não altera a fase, e a gente pode utilizar para corrigir, tá, alguns problemas que tem no seu áudio. Caso sobre alguma determinada frequência, você pode fazer cortes, né, aqui com esse equalizador. Tá? Tenha certeza, né, de que tem alguma coisa errada para fazer esses cortes. Então você tem que ouvir realmente se está sobrando alguma frequência. Depois que você corrige algumas frequências, claro que isso, se você tiver a possibilidade de voltar, se for um erro grave, você puder voltar para a mixagem, volte para a mixagem e corrija, né, aquela sobra de frequência no instrumento que está sobrando, no instrumento que está faltando. Se você puder voltar, se for você no caso, faça isso. Mas caso você receba uma música para masterizar e você perceba a sobra ou a falta de alguma frequência, tá, você pode corrigir aqui no equalizador. Além de corrigir, você pode também alterar, né, artisticamente. Né? Eu quero colocar mais agudo, né, por exemplo. Quando você ouve músicas na rádio, normalmente elas têm bastante agudo, né? Na fase de masterização elas são adicionadas agudos. Vamos ouvir aqui a música que já está masterizada. Então a primeira grande diferença é realmente o volume, né? Mas a gente já vê um brilho no agudo. Talvez possa ter sido colocado na master. Então você pode aumentar determinadas frequências. Eu quero mais peso no baixo. Tá? Uma outra coisa que a gente faz é analisar aqui os picos, né? A gente tem na nossa música alguns momentos, né, que o volume que ele realmente excede aqui o padrão. Né? Então, se você observar, tem um pico aqui, tem um pico aqui, tem um outro pico aqui. Tá? A gente pode utilizar um compressor, tá, para retirar esses picos. Né? Então você pode analisar mais ou menos aonde são esses picos de onda, né? Por exemplo, aqui, né? E fazer pequenos ajustes somente, tá? Com nesses picos de onda. Tá? Você pode utilizar um compressor para isso, um compressor comum, de preferência um compressor confiável. Tá? Então vamos ver aqui os sonidos, se ele resolve o nosso problema. Então vou fazer aqui um looping aqui nessa parte.
né? Então nós vemos aqui que ele chegou a 1.9, tá? Então vou colocar aqui um hard, colocar normal e vou comprimir aqui em 1.9. Na verdade ele vai estar chegando aqui no 1.9. Então vou cortar um pouquinho desse pico. Vou colocar um ratio máximo, tá? Aqui. Colocar aqui um ataque totalmente rápido, né? Para ele cortar tudo que tem ali. Então vocês já podem ver aqui que ele já está cortando somente aqui o pico. Então ele praticamente não vai alterar nada, vai alterar somente, tá, esses picos de onda aqui. Então ele não vai praticamente atingir nunca o compressor, somente nesses picos maiores aqui, ó. Pois é, nem sei como dizer. Tá? E a gente pode, se quiser, aumentar um pouco mais. Pois é, nem sei como dizer. Então o compressor praticamente não faz efeito, a gente simplesmente tira essas porções maiores aqui do áudio, tá? É importante que para isso a gente utilize o ataque no mínimo aqui para que ele realmente corte esses picos. Bem profundo, isso é sinal de que o amor. Bom, se a gente quiser, a gente pode utilizar também um reverb. Se a gente achar que a música está faltando um pouco de reverberação, está faltando um ambiente, tá muito seco, a gente pode utilizar reverb na master, tá? Mas é um processo que tem que ser tomado com muito cuidado, porque às vezes as frequências graves, como bumbo, baixo, nem sempre um reverb cai muito bem nessas frequências. Então, é realmente um mínimo de reverb que você vai utilizar, tá? Então, você coloca aqui um reverb pelo send, né? Vou colocar aqui só para mostrar. Tá? E a gente coloca um send aqui com reverb, mas com muito cuidado. Bem profundo, isso é sinal de que o amor. A gente pode utilizar também modeladores de transientes, se a gente achar que está faltando pegada, né? Se a gente está achando que a caixa está faltando intensidade na caixa. Não é o caso aqui, né? Da nossa mixagem, a nossa caixa está muito presente, né? Até estou achando agora meio alta. Mas caso a gente sinta falta da pegada da caixa, a gente pode utilizar aqui um transient shaper que vai intensificar aqui os nossos transientes, tá? Bem profundo, isso é sinal de que o amor. Olha o que aconteceu com o bumbo. Tá vendo que a gente já começou a destruir nossa música, mas a gente conseguiu uma caixa, um bumbo mais presente. Bem profundo, isso é sinal de que o amor. Então, se você precisar acentuar aqui os seus transientes, você pode utilizar um transient shaper do Sonar, tá? Outro recurso bem importante, né, para fazer uma masterização é o compressor multibanda, tá? O Sonar ele tem aqui um excelente compressor multibanda, que é aqui o
P64. Tá? Bem profundo, isso é sinal de que... Ele serve para você comprimir as bandas separadamente. Tá? Então você pode ouvir, bem profundo, solar aqui, por exemplo, só o subgrave. E se você precisar de mais subgrave, você pode comprimir, né, e colocar um ganho. E se você precisar retirar subgrave, você pode simplesmente comprimir, tá, e não colocar um ganho. Tá? Então você tem o threshold aqui, né? Quando você vê a luzinha chegando aqui é porque ele já está comprimindo. Tá? Então se eu preciso de mais grave, eu posso comprimir, tá, e compensar ele com um ganho. E se eu preciso de menos, eu apenas, se está sobrando subgrave, eu só simplesmente comprimo e não coloco o ganho. Bem profundo, isso é sinal de que de o amor... mais voz, eu tenho a região aqui principal da voz. Que o amor... Se eu preciso de mais agudo, eu posso comprimir os agudos aqui. Né? Vamos analisar aqui com o analista. Então, estou trabalhando essa região e a região dos... a gente chama de arra, né? Então, a gente pode comprimir cada região separada da música, o que nos dá um grande recurso, tá, para corrigir falhas de masterização. E por último, a gente utiliza um maximador de volume, que pode ser inclusive aqui o Boost, né, que você tem até 24 dB. Bem profundo, isso é sinal de que o amor... No caso aqui a gente está utilizando o Boost também na música masterizada. Então vamos colocar ele aqui direto no canal para a gente analisar corretamente. Por exemplo, nessa hora do solo do trompete, a gente vê que a música ela está mais para o lado direito. Se a gente quiser, a gente pode fazer uma automação de pan ou utilizar um plugin, tá, que conserte isso. Mas foi uma opção, a gente vai deixar, tá, dessa forma. Depois que a gente fizer a comparação, a gente vai acabar colocando o Boost aqui realmente no master. Tá? Eu acho que um menos 0,3 aqui é uma boa para masterização. Vou deixar em menos 0,4 mesmo. E agora a gente já pode, com toda a sequência de plugins aqui em série, você pode ainda alterar aqui as fases anteriores, né? Agora que você já está com aqui o maximizador no final, você vai poder observar melhor se está sobrando alguma frequência, se você tem que comprimir alguma coisa. Bem profundo, isso é sinal de que o amor...
E sempre utilizando a comparação, tá? Para ver se o seu disco vai ficar no mesmo volume. Bem profundo. Você pode fazer até, se você quiser, colocar uma depois do outro, né? Para você, como se você estivesse sentindo que acabou a primeira música e aí vai começar a segunda música. Vamos ver aqui, ó. Eu estou achando que ainda pode ser colocado aqui um pouquinho de volume. E você pode também fazer automações, né? Se você quiser achar que aquele final, por causa do trompete, ele está um pouco mais alto, né, que o resto da música. Então você pode, aqui nessa parte, você pode diminuir um pouco, por exemplo, o boost. Nem sei como dizer, foi tão bonito que passou, mas se acabou. E agora o que vai ser daquele nosso eterno amor? É tão difícil acreditar que a você vai ver, vai ser melhor. Pra que fingir um lindo céu azul? Você vai ser bem melhor. Pra que fingir um lindo céu? Tente enxergar o fim. Nem sempre é tão ruim. Melhor poder sonhar, ser mais feliz. Parece que o resultado foi bom, para uma mixagem rapidinha e para uma masterização mais rápida ainda, tá? Depois que o processo estiver terminado, você tiver certeza de que está tudo correto, aí sim você vai definir o seu fader, tá? E vai fazer aí a conversão para o formato que você vai utilizar. Então, é nesse momento que a gente vai converter aqui para 16 bits, tá? Se você quiser, você pode utilizar aqui um dos jitters para conversão, tá? Caso você esteja utilizando 88, né, é nesse momento em que você vai fazer a conversão final. Bom, com isso, a gente chega ao fim aqui do nosso curso completo de Sonar Producer Edition. Agora, realmente completo, com os 3 módulos aqui disponíveis para os nossos alunos do Music Audio. Eu acredito que com esses 3 módulos, vocês já têm conhecimento suficiente, tá, para que vocês possam estudar sozinhos e continuar, tá, nesse ramo de produção musical. Nós vimos muitos tópicos, é um curso bem completo aqui, nós temos quase 10 horas de aulas, somando os 3 módulos, tá? Falando bastante sobre gravação, sobre as técnicas de gravação do Sonar, sobre as técnicas de edição, sobre os plugins, os instrumentos virtuais, e agora com esse módulo 3, tá? Com os principais efeitos, com equalizador, compressor, reverb, mixagem e masterização. Espero que todos vocês consigam tirar o máximo do resultado do seu equipamento, mesmo que vocês tenham poucos equipamentos, espero que vocês consigam tirar o máximo de proveito do Sonar, tá? E consigam produzir a sua música da melhor forma possível e que vocês façam muito sucesso. Espero que vocês tenham gostado. O e-mail contato@musicaudio, ele fica disponível para vocês que quiserem tirar suas dúvidas, que quiserem mandar suas sugestões, mandar algum arquivo, tá, para análise. Fiquem à vontade, tá? Espero que vocês tenham gostado. Divulguem o blog Music Audio
para os seus amigos e a gente se vê no blog Música e Áudio, sempre com muitas novidades. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.